Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui nesse evento maravilhoso, né? Foram 3 dias de puro conteúdo. Temos aqui diversos aspectos criptos que foram já abordados aqui no evento hoje. E é um prazer estar aqui e compor uma mesa, um painel tão legal para a gente conversar um pouco sobre cripto. Bom, e mais para falar um pouco mais sobre cripto, então vamos falar sobre tokenização de ativos reais. Eu acho que essa é a melhor tradução, né? Ou ativos físicos, ou ativos tradicionais. Como é que a gente pode traduzir, né? Real World Tokens, eu acho que é isso, né? Acertei o nome, né? Acertei. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre tokenização, vamos falar um pouco sobre como funciona, né, esse processo, e um pouco de tendências. E aqui para começar com o meu amigo lá do canto, Fernando. Fernando, a QR tokenizadora, Vortex TR tokenizadora, começou inicialmente com uma proposta bem interessante. Me explica um pouco dessa proposta, como foi iniciada e qual que seria o foco, né, o que você observa em termos de potencial. Bom, a Vortex QR tokenizadora, ela nasce originalmente dentro do LAB, do Laboratório de Inovação Financeira da CVM, onde a gente já vinha participando há mais de 3 anos de discussões com o intuito de utilizar a blockchain como uma infraestrutura, né, para o mercado de capitais no Brasil, visando modernizar, desenvolver esse mercado. Dentro do LAB surgiu o Sandbox Regulatório, né, que é um banco de teste regulatório que foi organizado aí pela CVM, com o objetivo de testar essa tecnologia e um approach bastante inteligente, adequado, né, de testar antes de regular, né? Então, o objetivo do Sandbox é basicamente aprender sobre os processos aí de uso da tecnologia para que a regulação venha com alguma experiência real, né, com algum respaldo de experiências reais. Então, dentro do Sandbox foram mais de 30 inscrições, 35 inscrições, e a gente teve o privilégio de ser um dos 3 projetos selecionados, e a gente tem autorização específica para tokenização de alguns tipos de valores imobiliários, cotas de fundos de investimento, debêntures, e mais recentemente certificados recebíveis como CRI e CRA. E dentro desse escopo aí do Sandbox regulatório, a gente já tokenizou quase 200 milhões de reais em ativos dessas características. Foram, na maioria, debêntures e cotas de fundos de investimento, basicamente com o objetivo aí de testar esse modelo. Esse modelo, ele moderniza ou ele reduz um pouco a quantidade de processos, né, no processo de emissão. Um exemplo de como o blockchain automatiza parte do processo, a parte central depositária e escrituração, que são features nativos da tecnologia, né? Então, você efetivamente consegue, através da tecnologia, resolver problemas reais, né, do processo de emissão. E eu sempre gosto de falar, eu acho que dentro da realidade aí da infraestrutura do mercado de capitais, foi um mercado que evoluiu timidamente, né, comparado com outros mercados, né, como o próprio mercado financeiro, como outros setores, como e-commerce, transportes, etc. O impacto da tecnologia no mercado de capitais ele foi mais tímido. Então, a forma como se emite uma debênture hoje, ela é muito parecida com a forma como se emitia talvez 20 anos atrás, né? Então, acho que é com esse objetivo que foi criado o Sandbox. Para a gente é um privilégio e também uma responsabilidade, mas a gente vem fazendo aí o uso de blockchain e aprendendo aí junto com o mercado, junto com o regulador, a utilizar a tecnologia para trazer inovação e eficiência. Excelente, excelente. A partir disso, a gente já começa a ver a aplicabilidade da tokenização no mundo real, com ativos, no mundo real, que é a forma de dizer, no mundo tradicional, vamos colocar dessa forma, com ativos já tradicionais. A gente está falando de ativos que hoje eles já são escriturados e estruturados, só que agora a gente está falando do blockchain como uma infraestrutura. Passando aqui para o Daniel, meu amigo, vamos falar um pouco. Eu li muito bem a proposta, né, da Vortex QR tokenizadora e observei muito essa questão de como tokenizar algo, um ativo tradicional já ajuda
né, em poder facilitar aqui nossa negociação, escrituração e tudo isso como uma infraestrutura. Hoje a LIC também é uma tokenizadora, né? Qual que é a ideia também da tokenização para a gente poder, e que você explora na LIC, qual que seria a ideia dessa exploração, tendo aqui um outro lado, já de ativos, vamos dizer assim, já não tão tradicionais? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Acho que o que a gente vem fazendo na LIC, já há mais ou menos uns 2 anos e pouco, como a gente pode usar o blockchain como infraestrutura para o mercado de capitais, né? Então, assim, como a gente pode olhar hoje a infraestrutura do mercado de capitais, os prestadores de serviços, a tecnologia empregada em todos esses prestadores, e como é que o blockchain pode ser essa infraestrutura, e como a gente pode reescrever essas estruturas nos tokens. Acho que lá atrás a gente falava muito que token era simplesmente uma representação digital de um ativo, né? Então, eu tenho o ativo, eu tenho aquela estrutura que tem dados, que tem regras, que tem uma série de informações, e eu posso criar um token, eu até brinco, um token oco, que simplesmente representa digitalmente esses dados aqui, ou essa infraestrutura legada. Mas a gente vai, acho que, um passo além agora. Um token, ele pode, no final do dia, o que é um token? São contratos programados em uma infraestrutura que é o blockchain, e você pode levar para essa infraestrutura todas essas regras, né? Então, quando a gente pega muitos dos instrumentos do mercado de capitais, e aqui eu acho que o Maeda e o Fernando até entendem mais, ele é basicamente composto por regras, ativos e dinheiro, né? Sendo que os ativos também têm suas regras, né? Então, quando você pega um FDIC, né, eles têm regras, tem os ativos e tem o dinheiro. Como é que eu posso juntar tudo isso numa infraestrutura única, segura, que é o blockchain, e levar mais eficiência para essas operações, redução de custos? Então, é um pouco do que a gente vem fazendo ali, que é programar os tokens dentro do blockchain, suas regras, regras de liquidação, de distribuição, regras de, se a gente for pegar um FDIC, critérios de elegibilidade, podem estar programados dentro de um contrato no blockchain, critérios de concentração, ou seja, você passa a ter uma infraestrutura única para que o mercado use dentro dessas operações, onde basicamente link investidor e emissor ali ativo. Então, é um pouco do que a gente vem aplicando muito em testes. A gente já tokenizou um pouco mais de 100 milhões de reais em ativos também. A maioria são crédito privado. E vem testando essa tecnologia junto com o mercado. Vem conversando muito também. A gente tem muita interação com a CVM, tentando mostrar e dialogar, e até para ver o entendimento de como a CVM está enxergando isso, quais são os impactos nas normas. Eu acho que a gente está num momento agora de testar tudo isso e ver realmente o que faz ou não sentido. Há 2 anos atrás a gente escutava muito que tokenização era o futuro, sem saber direito o que era isso. E eu brincava que, para mim, era muito bom quando eu chegava em um pitch e a pessoa fazia o pitch para mim. Não, isso é o futuro. Eu falei, é o futuro. Mas vamos, na prática, tentar descobrir o porquê que é o futuro. Porque tem que fazer sentido no final do dia, tem que resolver um problema, tem que agregar algo. Então, acho que esse é um pouco do que a gente vem testando e fazendo com ativos reais na LIC. Legal, até agora a gente já teve 2 visões bem interessantes, né? Tivemos uma visão de uma tokenização, olhando aqui, né, pela Vortex QR tokenizadora, aqui pelo Fernando, olhando ativos tradicionais. Nós temos também já uma nova forma, né, de escriturar e criar novos tipos de ativos e distribuir esses tipos de ativos e o porquê que a tokenização ajuda. E eu já queria indicar aqui, antes de passar para o Maeda, com o nosso amigo que está online. Razan, você consegue ouvir? Ah, perfeito. Meu amigo, obrigado aqui por estar aqui hoje conosco. Tivemos um probleminha técnico no início, mas que bom que você conseguiu unir aqui conosco. Minha pergunta para ti, trazendo aqui sobre esse aspecto, eu queria entender com você como é que você entende que a tokenização, como é que o blockchain, como é que a tokenização, ele pode ajudar o mercado atual e como é que você enxerga as tendências para o nosso mercado. Legal. Eu acho que, em primeiro lugar, se eu entendendo, é muito mais voltado do ponto de vista do investidor, efetivamente, no mercado de capitais. O que eu percebo que está acontecendo agora, e para mim agora é mais claro, a gente está finalmente democratizando as ferramentas de investimento para todo mundo, né? E conseguir compreender o potencial da tokenização real, de verdade, há meses, eu acho que há mais de 6 meses, quando eu entendi o tamanho do mercado
graças à blockchain, agora instrumentos financeiros que antes não eram oferecidos a todos os investidores, especialmente aos investidores de varejo, agora podem ser oferecidos para essas pessoas, porque fica mais barato, mais simples e é mais transparente. Eu comecei a entender um pouco mais sobre o mercado de dívida, era um negócio que eu nunca tinha parado para olhar, não entendia absolutamente nada de como funcionava, estou vendo aí todo tipo de dívida sendo utilizada, todo tipo de recebível sendo utilizado, o investidor de varejo poder investir em produtos que eles não tinham acesso, poder atuar também como contraparte, como provedor de liquidez para que eles precisam antecipar algum tipo de recebível. Então, eu li alguns relatórios, alguns relatórios dos bancos, três bancos, e muitos desses relatórios apontando para essa utilização de ativo do mundo real, como um verdadeiro instrumento para a blockchain mercado financeiro. Então, eu percebo que a comunidade criptonativa, que é a comunidade tem mais contato, começa a compreender o que está acontecendo. Eu acho que poucos ainda compreendem, mas praticamente ninguém compreendia 6 meses atrás. Hoje já fica um pouco mais claro, as empresas que estão fazendo isso, eu acho que estão investindo tempo e recursos em educação, para tentar explicar para o investidor de varejo como isso funciona. E, por fim, eu acho que essa tecnologia, no final do dia, vai embarcar uma quantidade enorme de usuários do blockchain. Eu sou chamado de grupos criptonativos, né? A gente discutia até o último ciclo de mercado, o ciclo de mercado, se jogos ou redes sociais embarcariam milhares de usuários no blockchain, mas pelo visto isso vai vir com utilização de ativo no mundo real. Já tem um monte de empresa aí conectando as pontas, juntando atores para oferecer produtos seguros, produtos financeiros muito bons, assim, com baixíssimo risco para os investidores de varejo. E muita gente que não entende absolutamente nada disso, não sabe como a mercadoria funciona, já está se expondo a esses ativos, graças à blockchain sendo utilizada como infraestrutura para a convicção desses produtos. Né? Então, eu vejo como o nicho dentro da indústria de blockchain que vai embarcar realmente milhares de usuários para realmente democratizar o investimento. Maravilha, maravilha. Excelente ponto. E uma coisa que eu acho que você traz aqui para o Maeda, Maeda, a gente está vendo um encontro, né, de um setor, de uma inovação com o setor mais tradicional, né, e isso naturalmente provoca mudanças, provoca novas visões, né, provoca uma reavaliação de como ele é realizado para entender realmente se é eficiência ou não. E um dos grandes pontos que eu sempre venho acompanhando, eu acho que o primeiro ponto, né, que começou a se estruturar foi pelos fundos, né? A gente começou olhando fundos criptos entrando, começamos a ver uma movimentação da CVM sobre o assunto, né? Inclusive o primeiro parecer, da qual realmente ele permitia, né, veio da CVM trazendo, olha, é permitido desde que respeite essas regras, em específico da sua superintendência. Eu gostaria de ver com o seu olhar como foi essa entrada, né? Como está sendo essa entrada e como é que você observa o desenrolar, né? O que vem chegando em termos de pedidos e visões sobre como é que isso pode integrar, principalmente o mercado de fundos. Não, maravilha, gente. Boa noite. Acho que chegou alguém famoso ali, hein? Chegou também a ouvir. Fiquei até meio curioso. Mas, gente, boa noite. Obrigado aqui pelo convite, a chance de contribuir mais um pouquinho para essa discussão. É sempre muito importante para a gente aqui, né, para a CVM, poder ouvir, né, sempre aprender, é sempre um aprendizado, né? E naturalmente, contribuir também, né, onde a gente consiga, né? É muito interessante, né? De fato, você tem razão, né, Bernardo? Assim, a primeira experiência, vamos dizer assim, né? Depois daqueles alertas, né, iniciais que a CVM fazia, né, sobre os riscos e tal, né? Isso, óbvio, já lá em 2016, 2017. Mas a primeira experiência, vamos dizer, de integração, né, entre o mundo regulado, convencional, ou como é que o sistema cripto gosta de falar, Fiat e tal, né? E o próprio mundo cripto foi por meio dos fundos de investimento, né? E eu até acredito mesmo que os fundos eles têm muito dessa vocação particular, atual,
né, de serem pontes, né, para muitas coisas, né? Na regulação hoje você pode ver lá, né, os fundos de investimento são uma ponte para o mundo cripto, são uma ponte para o mundo ESG também, são uma ponte para o investimento no exterior e assim por diante, né? Mas enfim, também para o mundo cripto. E tem sido realmente uma experiência muito feliz e assim digna de servir como um exemplo, né, de que assim, enfim, o ser humano ele tem uma certa tendência natural, né, a polarizar as coisas, né? E aí chega alguma novidade, alguma inovação, né, meio disruptiva, você fala, caramba, isso aqui, né, tá brigando com o que existe, né? E não necessariamente tem que ser encarado dessa forma, né? Realmente a inovação ela vem para complementar, ela vem para agregar, ela vem, obviamente, para diferenciar e trazer, né, algum valor, né, para o que já existe. Não necessariamente, às vezes acontece também, mas não necessariamente para destruir, né, aquilo, como diria Schumpeter, né, criativamente, né, aquilo que existe, né? E esse exemplo dos fundos foi muito um exemplo desse mesmo, né, de algo que veio trazer, inclusive, para a indústria de fundos, que é uma indústria no Brasil super convencional, consolidada, gigante, ultrapassou 8 trilhões de reais já de patrimônio, né, uma nova, né, alternativa de estratégia que pode ser oferecida para investidores de varejo, com vantagens, aliás, né? Assim, lembrar lá de novo, né, quem investe já em criptos há muito tempo, né, daqueles dramas, né, que a gente tinha lá do investidor, às vezes com a carteira fria, né, no celular, e aí aqui no Rio meio pitoresco isso, né, o cara é assaltado e aí perde os bitcoins dele, né, e aí agora tem a chance lá, né, de ter um fundo de investimento, né, com uma custódia qualificada, institucional, etc, etc, né, como uma alternativa a mais para ele, né? Então você vê que coisa, né? Os dois ganharam, a indústria de fundos ganhou e obviamente o ecossistema cripto ganhou também, né? Porque encontrou ali um novo canal de penetração, né, de funding, de capital, né, para o ecossistema, né? E realmente assim essa primeira experiência que tem sido muito positiva de novo, né? Poucas reclamações de investidores, muito poucas mesmo, né? Crescimento dos produtos, mais de 200 fundos, né, investindo alguma coisa, né, em criptoativos, né? Exclusivamente em criptoativos é bem menos, lógico, né? Aí a gente tem ali, né, 15, 20 fundos, né? Mas enfim, uma indústria aí já com seus 5 bilhões de reais, né? Nos instigou, né, vamos dizer assim, nos motivou a falar, poxa, né, será que não existem outras pontes aqui que a gente possa explorar, né, para alavancar isso? E eu acho realmente que o conceito, né, do blockchain, da tokenização, etc., pode trazer alguns outros agregados que a gente vem tentando explorar, né? Já foi falado aqui né, do nosso sandbox, né, onde os projetos aprovados, quase todos, né, tiveram alguma relação, né, com esforços de tokenização, né, de algum ativo real, né? No caso da Vortex lá, ativos de renda fixa, notadamente, né? Outros dois ali trazendo modalidade de ativos de renda variável, de participação, né? Mas ainda, pegando aqui um gancho com o que o Daniel falou, né, ainda num esforço muito de tokens representativos, né, que eu acho que é uma primeira fase, é um primeiro esforço necessário, claro, né, para a gente testar, né, mas ainda é uma ambição pequena, né, assim, um token que representa alguma coisa no mundo real, né, é um avanço, sem dúvida, né, mas sem dúvida seria um avanço maior ainda se a gente pudesse ter um token que fosse um ativo, né, em si, né, e não que representasse um ativo. Por que eu digo isso? Né? Porque realmente você se livra de uma série de amarras presumidas, né, quando você fala de uma representação de um ativo real, porque aquele ativo real lá, subjacente, ele continua sendo emitido da mesma forma como sempre foi. Né? Em papel, continua existindo Papel, um ativo em papel, exato, precisa registro em custodiá-lo, cartório, né? Exato, exatamente. Né? Então toda aquela, né, vamos dizer, burocracia no entorno da emissão, da distribuição, etc., né? Algumas justificadas, outras nem tanto, né? Até obsoletas, né? E óbvio, né? O token nativo, né? Como a gente chama, ele pode oferecer um choque para isso, né? E claro, né? Óbvio que na outra mão existem algumas preocupações para a gente direcionar, e de novo, Sandbox pode ser muito útil nisso também, né? Continuar sendo, né? Ok, né? Mas como é que a gente continua preservando os grandes valores que a CVM sempre defendeu, né? Transparência para o investidor, ele saber qual risco está correndo, segurança, né? No sentido de não é evitar perda, né? Isso qualquer investimento, enfim, tem risco de perda, né? Mas que ele perca pelo motivo certo, né? Porque se materializou um risco previsto, alguma coisa assim, não, porque enfim, né? Falhou um registro, né? Ou deu alguma bagunça lá, né? Enfim, na conciliação da informação, né? E o blockchain, por exemplo, né? Nesse componente de segurança, né? Integridade do registro, inviolabilidade, etc. Ele é fantástico, né? Ele traz um valor imenso, né? Também em transparência. Acho que isso é um ruído assim que
gira em torno do ecossistema cripto, né? Até hoje tem quem diga assim, né, indevidamente, pô, mas esse ambiente é muito opaco, pouco transparente. Não é assim não. Né? Todos nós sabemos aqui que, se você olha um Bitcoin, por exemplo, é um protocolo extremamente transparente, né, que todo mundo conhece, open source, etc. Né? Óbvio, existem alguns criptos sim, né, mas esses não têm vocação para entrar no mercado de capitais, né, que tem essa proposta, né, de trazer opacidade, mas o ecossistema cripto não é assim. Né? É um ecossistema que pode trazer muita transparência também. Só não traz, talvez, assim, velocidade, né? Que é uma outra variável, né? Que é importante no mercado de capitais. Né? Então, assim, talvez para você ver assim, um produto cripto avançando sobre, por exemplo, o nosso mercado de bolsa, é mais difícil. Né? Talvez a gente demore mais ali para ver, né? Um ambiente que negocia 12 milhões, né, de negócio, realiza, né, executa 12 milhões de operações por dia aqui no Brasil, lá fora mais ainda, né, talvez seja mais difícil, ainda tem uma certa dificuldade. Mas você pega, por exemplo, um segmento como de renda fixa, né, onde essa quantidade de operações não é tão intensa assim, e você tem, do outro lado, problemas severos, né, de processo de formação de preço, liquidez, atuação dos intermediários, né, que ganham com spread, e aí eles não têm um incentivo talvez mais adequado, né, para alavancar essa transparência, né, no preço do ativo, dos negócios. Então, quer dizer, veja, né, o segmento de renda fixa, por exemplo, é um segmento que convive com várias perguntas não respondidas ainda. Né? E olha como é que isso tudo encaixa, né, essas perguntas, com o que o ecossistema cripto pode oferecer. Né? Então, de novo, assim, eu acho que principalmente, tá, ou pelo menos assim, num primeiro estágio, né, no segmento de renda fixa, eu vejo um potencial gigante, né, para a gente desenvolver realmente novidades, né, até mais rápido, né, que resolvam problemas mais prementes, urgentes, né, e que vão ao encontro do que o regulador busca. Né, de novo, com tudo isso que eu falei aqui, segurança, transparência, né, e negociabilidade também. Né. Então, eu sou bastante assim, animado com isso e acho que a gente vive hoje, e aí eu encerro a minha fala, desculpa, gente, eu sei que às vezes eu falo um pouquinho demais, mas assim, para dizer assim, eu acho que a gente vive um contexto regulatório muito interessante. Isso é de fato. Porque a gente tem agora aí, né, uma regulamentação de exchanges para sair pelo Banco Central, e a CVM pode se aproveitar disso, como fez, né, lá em 76 com as corretoras e distribuidoras convencionais, né, para se alavancar e regular só o que falta para o mercado de valores imobiliários. A gente tem uma regulamentação de CBDC saindo, que é muito interessante, porque essa transferência do mundo fiat para o cripto e vice-versa, ela traz latência, ela traz lentidão, e aí você conseguir manter o dinheiro lá dentro, né, com o Drex, né, vai facilitar isso, vai trazer fluidez, facilidade operacional. Então, acho que a gente está num momento regulatório muito peculiar e interessante para crescer em cima disso e desenvolver produtos nativos, primeiro de renda fixa talvez, né, que tragam muitas vantagens para investidores. Bom, eu não tenho nem o que dizer, né? Porque, de fato, a CVM, e essa é uma mensagem clara, né? Eu sempre respondo aos pedidos de audiência pública com muita rapidez, de audiências, de conversas. Né? A Bcrypto tem um convênio com a CVM estabelecido desde junho desse ano, um convênio muito importante que envolve vários temas, educação, transporte de conhecimento para ambos os lados. Então, de fato, a CVM vem executando e incentiva, dá para perceber isso, a escuta ativa, né? a cooperação para poder entender e utilizar da melhor forma, Maíra. Então, quando na sua fala, muito do que eu vejo exatamente essa transposição de cooperação e de entendimento de como funciona, né? E como é que pode ajudar. Eu acho que esse é o ponto. Eu queria até trazer aqui do aspecto mais de renda fixa, a gente tem 20 minutinhos aqui, vou inverter um pouco a ordem, né, para não ficar o joguinho, né? Vou para lá, vou para cá. Começando aqui contigo, Daniel. Me fala uma coisa. Renda fixa. Hoje nós temos uma renda fixa digital. Né? A proposta da tokenização, por exemplo, ela já visou esse ambiente. Por que a tokenização ajuda no processo de renda fixa, como ainda mesmo colocou, né? E como é que você enxerga isso quando a gente olha outro tipo de ativo? E como é que o posicionamento, por exemplo, quando a gente olha o posicionamento da CVM em relação
ao crowdfunding, né, a utilização das regras, pode ajudar o mercado? Vamos lá. Eu acho que até um parênteses aqui, e só aproveitando que o Maída comentou, assim, eu moro fora do Brasil e é comum as pessoas me perguntarem como tokenização lá fora, né? Como tá lá fora? E eu sempre falo, a gente que colabora aqui com o Maída, a gente tem hoje o melhor cenário local para desenvolver, para testar a tecnologia. A gente tem um banco central desenvolvendo a moeda do lado de lá, que é o Drex, que é a moeda programável, né? E do lado de cada CVM, por mais que a gente sabe que também a CVM tem suas limitações quando se compara, mas super aberta, e eu tenho tido várias interações com áreas lá dentro de minimamente entender. E eu nunca empreendi com o regulador. E quando eu comecei a Leak, sempre todo mundo falou assim, você vai entrar aí mesmo? Você quer? Esse é o problema que você quer resolver? Tá todo mundo indo para fora, tá todo mundo querendo fazer. Você quer? E eu falei assim, poxa, acho que às vezes você não sabe onde está se metendo, né? Por isso que você entra. Mas, na verdade, até agora, nesses 2 anos e meio, eu nunca recebi um não de ninguém lá de dentro da CVM para alguma audiência pública para poder falar sobre tokenização. Seja da presidência, dos diretores e das áreas. O Maeda, já tive conversa. O que mostra que realmente o momento é muito bom para quem quiser construir e inovar. A gente realmente tem hoje um melhor cenário disparado. Hoje, lá nos Estados Unidos, você vê um cenário muito diferente. Uma guerra, né? Nos Estados Unidos você vê um cenário de guerra, né? Uma coisa que aqui no Brasil já não está ocorrendo. Então, assim, isso é super importante, né? A gente ter esse ambiente bem propício para que as coisas aconteçam e sair na frente. E aí, quando a gente fala de tokenização, acho que o poder que ela tem o mercado de capitais, ele é o que é e tem o porquê ser assim, né? Eu também escuto muito isso, né? Aquilo que foi construído não está lá à toa, tem um motivo. Só que as coisas vão melhorando, né? A tecnologia vai sendo criada e as coisas vão evoluindo. Então, eu acho que a tokenização, alguns pontos que ela pode entregar muito valor para o mercado né? Em alguns cases que a gente passou, eu percebi ali algumas dores, né? Então, tem uma empresa média que ela está gerando ativos, né? Ela está ali produzindo, gerando ativos que são recebíveis, por exemplo. E aí ela precisa acessar o mercado de capitais para antecipar esses ativos, para continuar investindo, né? E continuar fazendo a roda crescer ali. Só que, e aí o caminho que ela tem hoje, por exemplo, para acessar o mercado de capitais, no exemplo dela é um CRI, que ela é uma empresa do agro. Um CRA, desculpa, que é do agro. Só que ela falou assim, Daniel, meu time vai e vende algo ali, gera R$1 milhão em um ativo. R$1 milhão eu não consigo montar um CRA. Então, eu sou obrigado a represar ativos aqui dentro, muitas vezes, para chegar a um certo volume, para que eu consiga montar um CRA e acessar o mercado de capitais. Eu acho que a tokenização e a tecnologia, ela pode criar uma esteira mais eficiente, sem deixar do lado de segurança, governança, uma série de itens que a gente não pode, que às vezes a tecnologia não resolve, que tem que continuar também, mas ela pode criar uma esteira que você permita emitir um ativo de 500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões, de 5 milhões, muito mais rápido, muito mais barato, muito mais eficiente. E abrir mais o mercado de capitais, que é um pouco do que eu escuto, tá? Assim, de novo, a minha experiência com o mercado de capitais é de 2 anos e meio, então, mas é que realmente, às vezes, uma empresa, dependendo da empresa, ela não consegue acessar tão facilmente o mercado, os instrumentos que existem não são tão baratos, e eu acho que aí a tecnologia ela pode ajudar, e pouco a pouco, eu acho que a mudança ela tem que ir pouco a pouco, mas ela está acontecendo, né? Então, não sei se eu te respondi, mas acho que esse é um ponto, um exemplo claro, né, de como a tecnologia... Ficou claro. Inclusive, isso já me deu um gancho para fazer uma pergunta ali, já para o Fernando, logo depois aqui do João, para a gente não ficar, né, joguemos, né, aqui, vai ficar... João, você falou que você, com a primeira vez que você observou o mercado de dívidas, viu um mercado bilionário e represado. Boa parte do que o Daniel falou aqui também. Como é que a tokenização, então, pode ajudar nisso? E por que ele está represado hoje? Exatamente a visão que eu tenho do benefício que a tokenização pode proporcionar para as pessoas, exatamente isso que o Daniel falou agora. Eu tenho acompanhado algumas tokenizadoras e algumas dessas empresas estão oferecendo produtos financeiros que eles não estavam acessíveis para os investidores de varejo. Por exemplo, o Daniel, através da LIC, já fez tokenização do mecanismo de solidariedade do futebol. É um tipo de produto que o investimento varejo não tinha acesso antes. E outras tokenizadoras mudando tudo de todo tipo de ativo inicial. E esse produto ele é acessível tanto para o investidor
passaram pelo processo de negócio, né, e todos os processos legais para que isso aconteça, mas também pelo investimento no Web2, que não tem nada a ver. Está agora acessando um produto financeiro melhor, pode aí entregar para o cara de 2, ao ano, uma segurança bastante alta, e graças à utilização de blockchain do investidor para a função desse produto. Se o cara nem sabe que está usando blockchain, mas ele está usando blockchain, entendeu? Então, todo tipo de operação, eu moro na Espanha, né? Estou ali há 5 horas da frente de vocês aí, eu mudei para cá há quase 2 anos, e aqui o pessoal não fala muito de cripto, não, o pessoal não fala muito dos tokens criptonativos, né, que tem utilidade num ecossistema fechado. Aqui o pessoal fala muito na utilização do blockchain para meio de processos já existentes. E foi na minha chegada aqui há um ano atrás que eu entendi de que maneira isso ia explodir, que eu acho que está acontecendo agora. Os caras estavam fazendo operações comerciais, usando financiamento para isso, desde compra de imóvel para revenda, compra de imóvel para reforma e posterior locação, compra de terreno, né, isso não foi muito solar, compra de terreno para instalação de painéis solares, aquilo vai gerar um futuro, que vai investimento naquilo, tem acesso aos resultados financeiros daquilo no futuro. Então, para mim, ficou muito claro de maneira que a utilização de ativos do mundo real embarcar milhares de usuários sem sequer esses caras soubessem que o blockchain está fazendo utilidade para a construção desse produto. Então, o Daniel falou, graças ao blockchain, você consegue construir esses produtos, está mais barato construir esses produtos utilizando blockchain. Você tem atores construindo isso, que sabem unir as pontas, né? O Daniel, algumas vezes, como ele fez isso com a mim, parece de maneira realmente muito inteligente, ou outras utilizadoras fazem a mesma coisa, são esses caras, então, que estão construindo, no final das contas, mais a tecnologia blockchain com acesso de investidores de varejo a produtos financeiros melhores. Então, eu vejo muito ânimo, o pessoal chama de criptonativo, muito criptonativo. Não olham para isso que a gente está falando aqui. São pessoas que estão interessadas em investir em tokens que têm utilidade dentro de um ecossistema completamente fechado. Mas essas pessoas já estão começando a olhar para isso e já vem nesse produto uma maneira de pescar investimento também. Esses caras têm ali uma grana por ano, um grau de risco muito pequeno, né? Você está utilizando um instrumento que foi construído por uma empresa que tem por trás, que sabem construir esse instrumento, sabem unir as contas para isso poder ser construído. É uma diferente maneira de diversificar, de buscar um investimento melhor, mas mais alinhado com o mercado que ele faz, com a oportunidade. Isso oferece uma realidade melhor. Maravilha. Eu já vou avisar, já que eu vou estourar em alguns minutos aqui o painel, tá? Por favor, não fiquem... Ainda tenho 2 perguntas e não sai daqui enquanto eu não fizer essas 2 perguntas. Então, eu já estou avisando para a gente não precisar ouvir broncas depois. Fernando, a gente viu uma aplicabilidade muito grande falando de tokenização para o varejo, né, para o público. Mas a gente sabe que o game change da coisa, né, ele ocorre no institucional. No institucional, de fato, ele começa a adquirir, ele começa a trazer, né, aí nós estamos falando de volumes muito maiores, a gente está falando de uma realidade um tanto diferente. E quando a gente observa o público institucional, nós naturalmente associamos já aos fundos, né, porque naturalmente isso é adquirido pelos fundos, né, ou já de alguma forma já passa, ou até por próprias tesourarias, né, que já estão acostumados aí com esse processo. Você acredita que a tokenização, olhando o mercado hoje, né, olhando os ativos tradicionais que temos hoje, CRI, CRA, né, ele acarreta também uma eficiência para o investidor institucional? Ou você acha que o maior foco realmente é o varejo? Quem vai ser o melhor beneficiado? Quem você enxerga que a tokenização de ativos tradicionais consegue, de fato, trazer um ganho, uma eficiência? E o porquê?
Bom, ótima pergunta. A gente, na tokenizadora, vem fazendo 100%, na verdade, né, do volume que a gente vendeu de ativos tokenizados foram para players institucionais, principalmente tesourarias de banco, mas também fundos de investimento. Eu acho que tem dois pilares importantes que vão destravar a adoção do institucional no mercado de ativo tokenizado. O primeiro, obviamente, é a regulação. Então, você precisa, obviamente, ter uma segurança regulatória, e isso faz com que o institucional busque estar adaptado, né, à regulação. Então, é um pré-requisito, vamos dizer assim, né, é um alavancador, mas, ao mesmo tempo, é um pré-requisito para o institucional. E o segundo ponto é a liquidez, né? Então, efetivamente, o institucional ele precisa que o ativo seja um ativo que tenha ambiente de negociação com liquidez, para uma eventual revenda em mercado secundário, e isso é fundamental. Então, eu sou bastante otimista com relação à adoção a longo prazo da tecnologia, mas eu enxergo que esse caminho vai ser um caminho que vai ser feito em degraus, em etapas, porque tudo isso precisa acontecer, né, antes da adoção do institucional. E eu acho que a etapa inicial talvez vão ser modelos de negócio um pouco mais centralizados, né? Mais CeFi, vamos dizer assim, onde você tem uma segurança da guarda da chave privada até que haja uma infraestrutura de prestadores de serviços capazes de atender o cliente institucional. Acho que você vai para um modelo de full utilização, né, de modelos de finanças descentralizadas no momento que a infraestrutura está construída. Maeda falou do Drex, né? O Drex é uma infraestrutura de liquidação, né? E ela precisa estar testada, aprovada, homologada para um uso por institucional. Então, o institucional, obviamente, é o grande volume do mercado, mas, ao mesmo tempo, ele é o mais exigente, né? Ele é o que precisa de uma infraestrutura sólida, regulada e 100% segura, né? Então, eu acredito que o mercado vai evoluir em passos e talvez os primeiros passos vão ser dados mais com investidores menores, com institucionais de porte menor ou com varejo. Então, acho que a gente vai chegar numa adoção institucional no momento em que tudo isso estiver já consolidado. Bernardo, eu não sei se de repente até vou te tirar o tempo da sua pergunta, né? Mas essa resposta é muito interessante. Eu posso dar uma complementada? Perfeitamente, por favor. Assim, na verdade, assim, a gente tem uma consciência bastante grande, né, da importância. Isso é curioso de Brasil, tá? Isso não é comum lá fora, mas a gente sabe que no Brasil a CVM exerce um papel de liderança, vamos chamar assim, né, em relação ao direcionamento dos institucionais muito grande. De uma certa forma, até porque a nossa arquitetura regulatória, né, de Previc, SUSEP, Banco Central nem tanto, né, mas SPREV, para os regimes de previdência, todas elas apontam para a regulamentação da CVM com muita frequência. Em particular, para a regulamentação de fundos, né? Se você olhar lá a regulamentação da SPREV, por exemplo, os regimes de previdência de municípios e estados, né? Basicamente os investimentos que eles podem fazer são em fundos, né? Então, acaba que no Brasil, diferente de lá fora, né? Lá fora o institucional é o cara pioneiro, é o cara que, né, vai na fronteira dos investimentos de risco, etc. No Brasil não funciona assim. No Brasil, o institucional que faz isso não é o fundo de pensão, não é a seguradora, é o fundo de investimento. Ele vai antes e aí os outros institucionais vêm atrás, né, com respectivas previsões nas suas regulamentações. Então, obviamente, a CVM reconhece esse papel de liderança que tem nisso, né? Então, vou dar justamente esse exemplo da 175 agora, né, na nossa nova regulamentação de fundos, prevendo normativamente mesmo a possibilidade de fundos cripto, né? Nenhum outro regulador ainda, né, prevê essa possibilidade, né, de investir diretamente em cripto ou mesmo indiretamente, né, via fundos. Mas a discussão começou lá. Por quê? Porque a gente colocou aqui, né, investimento no exterior, a mesma coisa. A gente tem lá previsões, né, já de muito tempo, e depois de nascerem aqui, começaram a nascer na Previc, na SUSEP, de forma diferente, na SPREV e tudo mais. Então, assim, esse papel de liderança a gente trata com muito carinho, porque a gente sabe que tem um poder indutor sobre os outros institucionais, principalmente via fundos, né, em relação a para onde eles vão, né? Realmente parece assim, e a gente valoriza demais isso, tá, gente? Assim, eu sempre assim, agradeço a confiança, vamos chamar assim, dos nossos colegas, né? Porque parece realmente uma premissa, né, para eles de que
uma nova modalidade de risco tem algum tipo de selo CVM. Não, a CVM já conhece isso, já regula isso, sabe quais são os limites, né? Tem fundos assim, assado, etc. E aí, inclusive, ele já tem até aquele cardápio, né? Investimento no exterior é muito assim, né? Você pega a regulamentação da Previc, por exemplo, os fundos de pensão, ele diz assim, olha, se você, fundo de pensão, pode investir nesse fundo aqui da CVM, que investe assim no exterior, e naquele fundo ali da CVM. É muito interessante isso, né? Então, assim, a gente abre o cardápio para os institucionais e eles vão lá e escolhem, aqui e ali. Então, assim, é um papel que a gente tenta preservar com muito carinho mesmo, né? Porque é assim mesmo, né? Claro. E, de uma certa forma, funciona, né? Assim, é diferente de lá fora, eu reconheço, né? Mas tem funcionado, né? A gente tem conseguido, né? Assim, vamos dizer, né? Motivar, né? Ou incentivar, ou empurrar os institucionais no sentido da inovação de alguma maneira. Perfeito. Eu até vou aproveitar e já passar, vou pedir para o João, né, para começar a passar para as considerações finais. Mas antes disso, Mendo, eu só queria fazer uma última pergunta. Né? Olhando esse cenário, olhando esse papel de liderança, que eu concordo plenamente, dá para observar, é claro. Como é que você enxerga, né, a evolução regulatória cada vez mais para cripto, né? E o que tem chegado mais em você em relação a pedidos, né? A pedidos em termos de consultas, né? Avaliações de forma mais geral, como você enxerga o papel de integração com cripto cada vez maior? Não, perfeito, né? Realmente assim, eu realmente acabei dando um spoiler, né, em relação a essa pergunta assim lá no começo, né? Porque no fundo assim, o que eu trouxe aqui de reflexões, né, de insights foi muito assim, fruto mesmo do que eu tenho sido provocado, né, a pensar, né? Então a gente tem toda essa discussão que a gente explorou muito aqui no começo do token nativo, né? Poxa, a gente precisa dar espaço. Na verdade eu concordo, né? Acho que tem que mesmo, né, dar esse passo, né? Obviamente uma regulamentação específica, né? E aí, como eu coloquei, né? Acho que um arcabouço interessante para editar essa regulamentação seria a gente ter esses dois, né, pés, né, que estão em construção, né, da regulamentação desse agente, né, que lá fora chamam de VASP, né, aqui no Brasil também, né, de um lado, e de novo a regulamentação dessa ferramenta, né, que também é essencial para operacionalizar bem isso, dar essa fluidez, que é o nosso Drex aqui já em construção, né. Mas aí sim, essa demanda por uma regulamentação, né, principalmente para o lado institucional, que de novo, né, é o big money mesmo, né, sempre vai ser, né? Então não adianta a gente esperar coisa diferente no Brasil, eles só vão quando realmente houver uma regulamentação, não tem jeito. E quem vai dar esse primeiro passo é a CVM, como eu coloquei, não tem a menor dúvida. Então, assim, isso é muito realmente do que eu tenho ouvido de demanda, e eu acho que são demandas justas mesmo, né? A gente tem feito algum esforço, um bom esforço, né? Prioritário até, né? Nesse sentido, justamente porque, como eu coloquei no começo, eu tenho essa convicção de que as inovações em torno do ecossistema cripto podem mesmo, em particular para certos segmentos, como eu adiantei, né? Ou com mais força para certos segmentos, mas podem resolver algumas dores presentes que a gente tem no nosso mercado de capitais, né? Principalmente no brasileiro, né? Que não é tão profundo quanto o outro, sul-americano, né? Enfim, Europa Ocidental ou mesmo asiático, né? Até por ser um mercado um pouquinho mais raso, né? E em particular nesse segmento, acho que realmente esse ecossistema pode trazer assim uma alavanca de crescimento, de transparência muito boa, né? Que a gente tem que aproveitar. A criptoeconomia pode transformar, tem um potencial, vamos colocar assim, de transformar a economia no motor de inclusão. A gente consegue trazer inclusão para a criptoeconomia. Concordo contigo, Moedo. Acho que temos esse time bem interessante. Vou passar aqui para as considerações finais, porque já estão me chamando aqui também. Meus amigos, muito obrigado aqui por hoje. Vou passar aqui para o João está online. Logo em seguida passo aqui para a mesa. Muito obrigado, João. Por gentileza, suas considerações finais. Obrigado pelo convite, e que convite para todo mundo olhar para isso, acho que é inevitável. Eu tenho feito conteúdo todas as semanas sobre tokenização de ativos de mundo real, já tratamos mais diversos assuntos, tokenização de ativos judiciais, especificamente sobre precatórios, códigos fiscais, obras de arte, acho que é inevitável. E essas tokenizadoras estão fazendo esse trabalho de tentar oferecer esse produto que o investidor do Areia estão prestando um serviço bem importante. Toda live que eu faço, o pessoal no chat pergunta, eu quero tokenizar isso, eu quero tokenizar aquilo. Então, não vai faltar em trabalho para as tokenizadoras oferecendo serviço do investidor do Areia. E é isso, obrigado pelo convite, parabéns ao
tokenizadores e a CVM estão trabalhando lado a lado para poder efetivamente construir esse produto. Obrigado, João. Fernando, por gentileza, muito obrigado. Suas considerações finais. Bom, agradecer aqui o convite, obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que, como recado final, citar um pouco o tamanho da oportunidade, né? A gente, nos últimos 12 meses, tokenizou quase 200 milhões de reais em debêntures, grande parte disso, e isso representa 0,012 exatamente por cento do mercado de debêntures no Brasil. Então, acho que mostrar um pouco do tamanho da oportunidade, o timing bastante precoce, né, bastante cedo em que está esse mercado, e, obviamente, é uma oportunidade, né, para quem está dentro dele. Vários de vocês aí atuam no mercado de cripto. E um comentário também final com relação à última pergunta. Eu acho que a tokenização vai ter uma... Isso é um palpite meu, obviamente. Vamos ver como é que a regulação evolui e como anda. Mas vai ter uma particularidade que, dentro do mercado não tokenizado, de forma geral, os melhores ativos estão parando nos institucionais, né? As tesourarias, os grandes fundos, né, são capazes de dar garantias em operações, etc., e acabam ficando com excelentes ativos. E eu acho que a tokenização está invertendo um pouco essa lógica de dar acesso, né, à pessoa física a oportunidades de investimento bastante atrativas em termos de retorno, de uma forma segura, né? Então, eu acho que meu palpite é que esse mercado institucional, uma das coisas que vai puxar ele vai ser o fato de que a pessoa física vai começar a acessar ativos excepcionais que hoje, de certa forma, não chegam, né? O investidor pequeno, ao investidor pessoa física. Então, acho que isso é uma baita oportunidade. Falando de renda fixa especificamente, uma baita oportunidade para os emissores também, porque, de certa forma, a exigência da pessoa física, em termos de retorno, ela é um pouco mais conservadora e você acaba tendo efetivamente uma redução, né, do custo de emissão, o custo de dívida, isso gera desenvolvimento econômico, o crescimento do país. Então, o meu palpite é que o mercado vai nascer de baixo para cima, mas em algum momento ele vai ser efetivamente adotado de forma massiva, saindo desse 0,01% para uma materialidade maior. Maravilha, maravilha. Coquieri, muito obrigado por hoje. Por gentileza, suas considerações finais. E, por último, Maeda, meu amigo, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Considerações finais. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Acho que a gente já estourou o tempo. Só quero agradecer aí ao Maeda, ao Fernando, ao João, ao Bernardo por dividir comigo o palco. E vamos continuar. Acho que tem um caminho longo pela frente ainda. E acho que muita coisa vai mudar. Obrigado, pessoal. Não, obrigado, Bernardo. Eu também aqui só me despedir de vocês e agradecer pela oportunidade de novo de trocar mais essas ideias, né? De novo aprendi mais um tantinho aqui. Concordo, né, que na verdade a essência da Web 3.0 como um todo, né, não só blockchain ou cripto, né, é democratizar, universalizar, arquitetura aberta, essa é a filosofia, né? Então, obviamente, vamos aproveitar isso, né? Também concordo com o Daniel, meu xará aqui, de que, pelo menos na minha perspectiva, assim, eu sinto que o trabalho está só começando, né? A gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Mas o bonito da coisa é isso mesmo, né? Tenho certeza que o resultado vai ser bastante bom, né? E acredito mesmo, né? A materialidade, né? Como foi o termo que se usou, né? Desse segmento, né? Aumente, né? Realmente, por enquanto, ainda está muito pequeno e tem muito potencial para crescer. Maravilha, maravilha. Obrigado, obrigado.